Vamos lá, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Pensa numa palavra complicadíssima, uma das mais difíceis que o Senhor ministrou no meu coração. Dificílima, e eu vou precisar de ter muita cautela, muita sabedoria e muita graça do Espírito Santo, de Jesus, para me ajudar a ministrar essa palavra no coração de vocês. Portanto, eu preciso orar com vocês. As crianças, eu quero liberar as crianças. Um beijo, um cheiro e um queijo. Pode ir, meus pequenos, vão lá. O culto vai ficar mais feio agora sem vocês, mas é por uma boa causa. Vai, filé. Isso, beijão para as crianças. Tem alguma criança aqui assim? Tem alguma criança aqui? Tem? Olha, dá uma olhada se tem uma criança do seu lado. Eu preciso que você curva a sua cabeça nessa hora. Eu preciso que você curva a sua cabeça, que me ajude a orar. E você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar. Que essa palavra seja ministrada no seu coração. Pai, a palavra é do Senhor. A gente sabe, Espírito de Deus, que cada um tem um filtro, uma forma de entender as coisas. Mas o Senhor habita dentro de cada um deles. Eu só sou um porta-voz e a palavra é sua, somente sua e nada mais do que sua. Me use como seu instrumento, mas eu peço que o coração desse povo, Senhor, esteja aberto. Tire a venda dos olhos deles hoje, Senhor. Tire o tampão dos ouvidos deles hoje, Senhor. E que eles possam conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu preciso fazer duas perguntas a vocês. Quem aqui, quantos de vocês aqui, são guiados pelo Espírito de Cristo? Diga glória a Deus. Levante sua mão, quem é guiado pelo Espírito de Cristo. Levante sua mão, deixa eu ver, preciso ver sua mão bem alta. Levanta as duas mãos. Isso. Pronto, pode baixar. Quem aqui é guiado pelo Espírito do Anticristo? Levanta sua mão, deixa eu ver. Espírito do Anticristo, levanta que eu quero ver sua mão aí. Ninguém? Vocês têm certeza? E se eu mostrasse, provasse a vocês que o Espírito do Anticristo está conduzindo quase todos nós nesses dias, o que você faria quanto a isso? Se eu te dissesse, te mostrasse que o Anticristo, o Espírito do Anticristo, tem conduzido inclusive a igreja de Deus nesses últimos dias, e você fosse dessas vítimas, o que você faria quanto a isso? Você mudaria de vida, sim ou não? Sim ou não? Então abra sua Bíblia, eu preciso te explicar uma coisa, eu preciso montar um fundamento primeiro. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. No capítulo 2, eu preciso montar isso primeiro, e depois para que vocês entendam. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Tá aí, tá ali. Acho que falta um, mas eu vou pegar um de vocês emprestado daqui a pouco. Todo mundo achou? É só para o que é um fundamento, irmãos. Eu vou ler, olha só. Olha aqui para mim. Irmãos, eu não vou falar sobre escatologia, mas eu preciso que vocês entendam essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2 e 1, para que vocês entendam o que está acontecendo. O anticristo, o homem anticristo se manifestará na vinda de Jesus, certo? Ele se manifestará, o homem anticristo, o anticristo encarnado, se manifestará na vinda de Jesus. Eu não vou falar desse anticristo encarnado, eu vou falar do poder que já é exercido antes dele ser encarnado, antes dele ser manifesto. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 3, Paulo, olha, antes de você ler, João que chama anticristo de anticristo, Paulo chama o anticristo de filho da perdição, Paulo chama o anticristo de algumas bíblias de filho da perversão, filho da perversidade, homem do pecado. Então em Tessalonicenses, esse homem que você vai ler na sua Bíblia de filho da perdição, filho do pecado, homem do pecado, é o anticristo de João. João chama o anticristo de anticristo, e Paulo chama o anticristo de filho da perversidade, filho da perdição, filho do pecado. Até aí tudo bem, irmãos? Preciso repetir já aqui ou não? Esse filho da perdição, esse filho da perversidade que nós vamos ler agora, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o próprio anticristo, é o mesmo. Combinado? Vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não nos movais facilmente
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis que, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se um dia Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste. Na minha Bíblia, na minha versão está escrito o homem do pecado, o filho da perdição. Algumas versões estão dizendo filho da perversidade. Esse aí é o anticristo. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim. Essa igreja estava com a confusão que algum erro religioso estava dizendo que Jesus já tinha voltado. E Paulo estava acalmando esses irmãos, dizendo que isso ainda não aconteceu. A igreja vai esfriar, vai ter apostasia, vai ter o erro religioso. O anticristo não se manifestou. Porém, irmãos, o que Paulo fala nessa mesma carta, aí no versículo 7, é que ele não manifestou, mas o poder dele já está manifesto na igreja. E no mundo. O poder do anticristo. Então vai aí, Tessalonicenses, desce só um pouquinho, vai lá no verso 7. No verso 7. 2 e 7, diz bem assim: pois essa perversidade, algumas Bíblias está escrito assim: pois o espírito de iniquidade, o ministério da iniquidade, já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então olha para mim. O ministério da iniquidade, o poder do anticristo, já exerce poder no mundo secretamente, antes que a igreja saiba. Talvez você não saiba, o anticristo não se manifestou, mas o poder dele já está sendo exercido pelo mundo. E a igreja é o principal foco dele. E eu te pergunto já antes da gente começar a palavra: quem nos guia? O Espírito de Cristo ou o Espírito do anticristo? Por que isso, pastor? Ele já solta esse poder antes de ser manifesto. Porque enquanto nós, irmãos, estamos preocupados com o chip inserido na pele, enquanto a gente está preocupado com 666 na testa, enquanto a gente está preocupado com um monte de coisas que nos distrai contra o anticristo, o poder dele já está sendo exercido na igreja. O poder dele já está sendo exercido no povo. O poder dele já está sendo exercido no mundo. Enquanto a gente espera chip na pele, ele já inseriu em muitos dos nossos irmãos, em muitos dos pecadores, em muito do mundo que está aí. O espírito do anticristo já está operante. Eu só preciso criar esse fundamento para eu começar a fazer a introdução. Isso está claro para os irmãos? Então o anticristo não se manifestou, mas o poder dele já opera secretamente. Essa frieza sua espiritual, essa falta de vontade de orar, essa confusão se Deus existe ou não, essa apostasia que está acontecendo, já é o poder dele exercendo sobre você, só que isso é o de menos. O mais grave nós já vamos entrar aqui agora. Vamos lá então. Então você vai agora abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Fica aí Mateus capítulo 16. Me ajuda aqui, Diego, por favor. Me ajuda aqui, Estevão, por favor. Me ajuda aqui, Efraim, por favor. Tem que ser vocês três, porque vocês três são os mais bonitos. Isso. Os gatão. Fica ali, Estevão, por favor. Fica aqui, Diego, por favor. Fica cá também, Efraim, por favor. Vamos lá. Você vai deixar a sua Bíblia aberta e até no final dessa ministração você vai ficar com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 16 e versículo 13. E já deixa eu soltar uma coisa aqui para vocês rupiar. O anticristo é a favor de Jesus. Calma, tá? Eu já vou explicar. É por isso que eu precisei que vocês orar antes. O anticristo é pró-Jesus. Vamos lá. Troca aqui, fica aqui. Vai ficar melhor assim, fica aqui você. Efraim vai ser Jesus. Por que Jesus não pode ser? Calma, irmão, você vai ser honrado hoje. Efraim vai ser Jesus. Diego, o Cristo. Mas atenção, irmãos, o Cristo não é uma pessoa. Cristo é uma função. Cristo é o ungido de Deus. Cristo é um enviado de Deus para morrer pelos seus irmãos. O Diego vai ser a vocação de Jesus. O Diego vai ser o ministério de Jesus. O Diego vai ser a execução do Cristo na cruz, de Jesus na cruz. Mas vamos imaginar que o Diego seja Cristo e vamos imaginar que o Efraim seja Jesus. Então nós temos Jesus, Cristo. Atenção, Cristo não é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. Combinado? Quem é o Estevão? Exatamente, Estevão. O Estevão é o Satanás.
Vamos lá então. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o instrumento que Deus precisava para que o Cristo fosse concretizado. Jesus e Cristo. Atenção nisso aqui. Se vocês não entenderem isso aqui, vocês estão perdidos. E eu já aviso antes, vocês não deveriam ter vindo essa noite. Estou brincando muito, mas eu estou em terror aqui em cima. Essa é uma palavra que eu estou assustado até agora. Mas vamos lá. Qual é o propósito de Jesus na terra? Cumprir o Cristo. Cristo veio morrer pelos seus irmãos. Combinado? O propósito de Jesus é esse. Sem Jesus não haveria o Cristo, e sem Cristo não haveria Jesus. Atenção, Cristo não é uma pessoa, o Cristo é uma vocação de Jesus, uma missão de Jesus é o Cristo. Então digamos que Jesus precisa carregar o Cristo. Como é que Jesus você prefere carregar o Cristo? Nas costas ou nos braços? Nas costas, então sobe nas costas dele aqui, por favor, Diego. Sobe nas costas dele. Jesus, carrega o Cristo, tá? Não dá, não. Sobe nas costas dele. Uai, mas o Cristo é pesado, sobe aí. Não, levanta. Não dá. Fica assim, nós tínhamos Jesus e agora nós temos Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus Cristo. Satanás, o espírito do anticristo, Satanás é pró-Jesus, é a favor de Jesus, contra Cristo. Preste atenção. Vocês estão abertos sua Bíblia aí em Mateus capítulo? Estevão, você vai tentar convencer Jesus de largar Cristo. É muito pesado, senhor. Começa. Então começa, vamos lá. É muito pesado. Chama. A irmã dele tá aí, não, tá não. Tá não, a irmã dele não tá aí. Tá bom, vai. Fala, convence Jesus. Efraim, é muito pesado, senhor. Larga isso aí. Tira aí, ó. Larga ele. É muito pesado. Você... Poupa ele, senhor. É muito pesado. Você acha que vai conseguir carregar ele? Você não vai conseguir, não. Olha o tamanho disso aqui, senhor. Olha o tamanho. Não, mesmo. Olha direito. Você não vai conseguir, não, senhor. Se você carregar, você vai quebrar sua coluna. Larga ele. Vai, tira aqui, ó. Tira aqui, ó. O que ele vai ganhar se largar? Fala aí. Ô, se você largar isso aí, o que você vai ganhar, hein? Não, é verdade, tá pegando mal, hein? Tá pegando mal. Os dois homens se agarrando aqui, gente, pelo amor de Deus, em cima do púlpito, não dá certo, não. Larga aí, ó. Larga aí, Efraim. Larga aí. Olha só, atenção. Jesus, Cristo, não é anti-Jesus, ele é pró-Jesus. Ele é anti-Cristo. Satanás é a favor de Jesus e contra o Cristo. Por quê? Porque Cristo é sofrimento. Cristo é a salvação dos meus irmãos, mas para que Jesus fosse o Cristo, ele precisava padecer. Vocês entenderam? Fica aí e vamos ler o texto agora, tá bom? Mateus capítulo 16. Fica aí, irmão. Fica aí, Jesus Cristo. Fica aí. Fica aí, Satanás. Fica aí. Quando Jesus, Mateus 16 e 13. Vamos lá? Olha, nós vamos rupiar agora, tá? Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: eu preciso de um Pedro, quem pode ser Pedro aqui? Vem cá um Pedro, vem cá Glaucio, quem? O João, vem cá João. O João vai ficar vermelho, vem cá Glaucio, vem cá você mesmo Glaucio. Vem cá Glaucio, Glaucio vai ser Pedro, vem cá Glaucia. Olha que maravilhoso isso aqui, Glaucio é Pedro. Nós estamos mandando, fica aqui Pedro, fica do meu lado aqui Pedro. Olha só Pedro, a vergonha que Pedro vai passar, vamos lá. 14, ele respondeu: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. E Jesus pergunta assim: e quem vocês dizem que eu sou? Fala aí. Quem vocês dizem que eu sou? Responde, Pedro. Tu és o Cristo. Tu és o quê? Cristo. Aí, viu? O Filho do Deus? Filho do Deus vivo. Beleza, ó. Pedro tem essa revelação, olha para Jesus e vê Jesus o Cristo. Aí Pedro vai para perto de Satanás. Vai lá, Satanás, perto de Satanás. Vai lá para perto de Satanás. Escuta, irmãos. Vamos lá. E aí que acontece aquela coisa toda, foi Deus que te revelou, blá, 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 aquela coisa toda. E aí Jesus começa a dizer no verso 21, está na sua Bíblia aí, Jesus começa a dizer no verso 21, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo,
dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. E Jesus começa a falar isso para os discípulos e para Pedro. Sabe o que Pedro fala? Fala para Jesus ali. Faz isso não, isso é bestagem. É besteira. Morrer por quê? Para quê? De que morrer? Não vale a pena, não. Ele tem poder. Ele tem poder. Olha só, pessoal, presta atenção nisso aqui. Atenção nisso aqui. Imagina aí Pedro falando, Jesus se valoriza. Você precisa disso não. Vai morrer por um bando de gente que vai na festa da batata? Vai morrer por cachaceiro, vagabundo, safado, gente que entra e sai da igreja, gente que vem para a igreja e que é malandro. Jesus, você tem poder. Então o que o Pedro estava falando? Poupe-se, Jesus, de ser o quê? O Cristo. E o que Jesus responde para Pedro? Vem cá. Pedro, fica na frente, fica vocês dois aqui. O que Jesus responde para Pedro? Fala, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Vai lá, obrigado. Atenção aqui, pode descer, obrigado. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desses meninos aqui. Vamos. Satanás é pró-Jesus e anticristo. Quando Jesus, o homem encarnado, disse que morreria, que sofreria, e que Pedro disse, poupe-se, Jesus. A palavra é essa, poupe-se, livre-se disso. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Jesus, não entra nessa não, Jesus. Atenção, irmãos. Jesus, livre-se de ser o Cristo. E aí eu começo a falar devagar essa frase, irmãos. Você não foi salvo por Jesus. Você foi salvo por Jesus, o Cristo. Eu fui salvo por Jesus, o Cristo. Jesus é Deus encarnado e Jesus, o Cristo, é o Deus encarnado que veio morrer por seus irmãos. Jesus, o Cristo, porque Jesus veio para se fazer Cristo. Todo mundo pode entender Jesus, até Nicodemos, até Judas. O que Judas não entendia é porque Jesus, com tanto poder, não exercia aquele poder. Todo mundo entende Jesus, somente pessoas com o Espírito de Cristo conseguem entender Jesus, o Cristo. Calma, tá? Calma. Jesus, o Cristo, o Espírito Santo é a pessoa capaz de fazer com que você entenda o Jesus, o Cristo. E é por isso que a obra de Jesus, o Cristo, na sua vida você não entende muito bem. Então vamos lá. Cristo é a função, Jesus é a pessoa que exerceu essa função. Satanás é a favor de Jesus. Poupe-se, Jesus, de carregar o Cristo. Poupe-se de cumprir sua vocação, sua missão, seu propósito. E o que Satanás fez quando estava lá no monte? Pega Jesus, leva, mostra o mundo inteiro e fala assim, ó, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Desiste de ser o Cristo. Se você é o Filho de Deus, transforma isso aqui, faça, me obedeça, e você é livrado da cruz. E a ideia de Satanás, o anticristo, é exatamente essa: livrar Jesus de ser o Cristo. E o que eu e você tem a ver com isso, irmãos? Agora parte para o lado de vocês. Eu e você somos guiados por qual espírito? O Espírito de Cristo ou o Espírito do anticristo? Por que você está perguntando isso, pastor? Muito simples, irmãos. Porque Paulo, e aí eu fui pesquisar como é que Paulo chama Jesus. Raramente Paulo chama Jesus de Jesus. A grande maioria das vezes Paulo chama Jesus de Jesus Cristo, de Cristo ou de Cristo Jesus. Quando você for ler as cartas de Paulo e o Novo Testamento inteiro, você vai observar Paulo fazendo isso. É Cristo Jesus, é Cristo, é Jesus Cristo. Raramente ele fala só Jesus, porque tem impregnado em Jesus o seu propósito de vir à terra, que é ser o Cristo. E aí Paulo diz bem assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em... não é só de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Vocês têm a mente de Cristo. E Cristo falava: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui.
Romanos 8,17 diz que nós temos o Espírito de Cristo. Viaja comigo. Se eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho os sentimentos de Cristo, e se eu tenho o Espírito de Cristo, o que eu sou? Pode falar, irmão, tá vendo o bloqueio aí? Nós somos o quê? Se eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho o sentimento de Cristo, se eu amo como Cristo, se eu falo como Cristo, eu sou um quê? Um Cristo. Cristão. Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o Espírito de Cristo. Eu não estou falando que você é Jesus. Agora diga assim comigo. Eu. Agora diga seu nome, só seu primeiro nome. Eu. Agora você vai dizer eu, seu nome e o seu sobrenome Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu, Eduardo de Cristo, Eduardo Cristo, Wellington Cristo. Então eu e você somos Cristo. Porque se eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho o Espírito de Cristo, se dentro de mim há sentimento de Cristo, eu sou um Cristo. Com essa perspectiva, irmãos, e essa assustadora coisa que eu não sei como é que eu não vi isso antes. Eu fui pegar os evangelhos e ler de novo. E eu vi Jesus o Cristo fazendo absurdos. Se vocês puderem, vocês chegam em casa e começam a ler os 4 evangelhos novamente. Com Jesus o Cristo. Jesus nessa perspectiva, eu sempre amei a Jesus, mas nunca prestei atenção nesse Jesus o Cristo. Jesus qualquer um entende, mas Jesus o Cristo somente através do seu Espírito. Eu encontro Jesus fazendo... Olha o que Jesus faz. Jesus está... Lembra daquela passagem da mulher samaritana? Quando Jesus chega lá, os discípulos vão comprar comida, porque estava todo mundo... Olha para isso que Jesus fez. Jesus vai comprar comida, certo, irmãos? Jesus vai comprar comida não. Jesus fica com o samaritano conversando. Os meninos vão comprar comida. E acontece aquela conversa toda e tal, do Monte de Gerizim, Monte de Jerusalém, não sei o que, e você tem 50 maridos, não tem, aquela coisa toda. Quando a mulher sai, os discípulos veem Jesus, e os discípulos chegam com comida para Jesus, olha lá em João. E os discípulos começam a insistir para Jesus comer. Mestre, por favor, come. Come, senhor. E aí Jesus fala bem assim, eu tenho uma comida que vocês não têm. E aí os discípulos estavam dizendo assim, será que alguém deu uma maçã diferente para ele? Deu uma comida diferente para ele? E ele falou bem assim, eu tenho um alimento que vocês não têm. E o alimento que eu tenho é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que Jesus seja o Cristo. Isso é tão prazeroso que se você tiver com aquela fome de 60 dias e aparecer uma pizza diante de você, você consegue negar a pizza. Por quê? Porque o propósito de ser um Cristo é mais prazeroso do que matar uma fome humana. Calma, eu sei que é muito impactante, eu sofri para colocar isso pedagogicamente para vocês, que é muito difícil. Jesus tinha fome e aquilo foi insignificante para ele, a fome, porque a vontade do Pai saciou inclusive a fome humana dele. E agora eu entendo porque que ele olha para a mãe, para os irmãos, e diz, a minha mãe e meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu pai. A minha mãe e os meus irmãos, quem são? Está aí Jesus. Gente, sabe o que é você negar um colinho de uma mãe? Tem nada mais gostoso que isso, não, sou. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. É mais prazeroso fazer a vontade do papai do que estar no colinho da mãe, do que saciar a minha fome. E eu acho que nenhum de nós experimentou isso ainda. Sabe o que é negar comida porque está fazendo a vontade do Pai? Você com fome? Os discípulos insistiam, não, meu alimento é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu vá para a cruz. Então quando eu estou com muita fome, isso se torna efêmero diante do meu propósito, que é ser o Cristo. E aí eu continuei lendo os evangelhos. Mateus 27, vou adiantar bastante, senão eu não vou conseguir terminar essa palavra com vocês. Mateus 27, 42, Jesus está lá na cruz do Calvário, certo? Então as pessoas passavam por Jesus, olhavam para Jesus. Olha, salvou a muitos e não pôde salvar a si mesmo. Tinha tanto poder. Olha o que as pessoas falavam. Jesus estava cumprindo o Cristo na cruz. Os outros passavam e diziam bem assim, olha o que as pessoas diziam. Se ele é o rei, desce da cruz,
que eu o honro, que eu adoro, que eu reconheço que ele é rei. Desce daí, desce ou desista do propósito de ser o Cristo. Olha para isso, irmãos. E os outros falavam bem assim: confiou em Deus, onde é que está? Confiou em Deus, confiou na totalidade do evangelho, agora está aí na cruz sofrendo. Se você é rei, desce da cruz que eu te adoro. Deixa de cumprir o seu propósito. Calma aí com o que eu vou dizer para vocês novamente, irmãos. Para um Cristo, salvação não é salvar a vida. Para um Cristo, salvação é perder a vida. Para um Cristo, salvação não é salvar a vida. Salvação para um cristão não é salvar a vida. Salvação para todos nós cristãos é morrer em segurança. Porque a salvação, o caminho da salvação é cruz. Calma aí que eu não terminei esse texto ainda, tá? E é aqui que a gente vê que salvação não é salvar a vida, salvação é perder a vida. Está aí no mesmo texto. Então vamos lá. Depois que Jesus fala com Pedro, para trás de mim, Satanás, ele explica como é que os cristãos devem se comportar. Vamos lá então. Os cristãos devem se comportar da seguinte forma: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega o seu Cristo e me siga. Meu nome é Wellington Cristo. E minha vontade é não fazer algumas coisas que eu tenho que fazer por ser um Cristo. Negar a mim mesmo, irmãos, é abdicar do meu direito de enfiar a mão na cara de alguém porque ele merece. Negar a mim mesmo é ter o direito de fazer maldade e o mundo inteiro me apoiaria se eu fizesse e não fazer. Por quê? Porque é o Wellington Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tipo o quê? Jesus desce da cruz. Jesus poupe-se. Jesus não faz isso não. Jesus não faz. E aí Jesus solta um absurdo aí nesse texto. Está aí no seu texto aí, ó. Porque aquele, Glaucia, que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la. Estou falando de Cristo, estou falando de cristãos. E eu te pergunto agora: quem é que te guia, o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo? Porque aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem achar a sua vida, e quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. O Espírito de Cristo salvou, o Espírito do Anticristo diz, salvou a muitos. Jesus na cruz, o Espírito do Anticristo usando nas pessoas, salvou a muitos, mas não pôde salvar a si mesmo. E não é assim conosco aqui na terra, irmãos. Faz para os outros, não consegue fazer para si mesmo. Pertinho de morrer. Pertinho de morrer, e Jesus lá na cruz. É interessante isso aqui, porque quando Jesus está no Getsemane, o Jesus diz: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, o Cristo, fala: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Na cruz do Calvário, Jesus diz bem assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, o Cristo, sabe o que ele faz? Está consumado. Cumpri o propósito meu na terra, que era para morrer por um bando de gente que não vale R$1. Pastor, mas se eu for um Cristo, eu não vou conseguir ter bens nenhum, não vou conseguir ter dinheiro, não vou conseguir ter as coisas nenhuma. E aí é que você está equivocado. Por quê, pastor? Porque a grande questão não é o que você tem, é o que você tem, o que você vai almejar. Como é que Cristo será manifesto naquilo? Como é que Jesus será manifesto nos seus milhões? É o Espírito de Cristo que guiará você com o seu dinheiro, com os seus bens, ou é o Espírito do Anticristo? Poupe-se. Gasta com ele não. E aí eu começo, irmãos, a apertar só um pouquinho. O Cristo não dá dízimo.
Por quê? Porque um Cristo dá a vida. Dízimo é letra sem espírito, que mata. Um Cristo dá tudo que ele tiver, porque ele é um Cristo. Letra com espírito é taxa, é 10%. E ainda bem que todos vocês dão 10%. Letra com espírito não é só 10%, é tudo que ele me pedir, inclusive a minha vida. Você está meio de engano 10%. O Cristo não é taxa, o Cristo é tudo. Poupe-se só, vai dar para quê? Não é o 10%, é todo o meu salário se ele pedir, toma! E é um prazer fazer a vontade do Pai. O que você faz com o seu dinheiro quando ele te pede? O que ele faz? Você faz com o seu carro quando ele te pede? O que ele faz? Você faz com a sua casa? Quando ele pede seu corpo, o que você faz? Ser Cristo é comer primeiro, e é comer depois, pegar, partir, entregar e depois comer. Comer primeiro e dar depois é de anticristo. Resolver eu primeiro e resolver os outros primeiro é anticristo. E aqui começa a arrepiar um negócio que é complicadíssimo, irmãos. Vocês lembram da ceia? Tem dois elementos da ceia: o vinho e o pão. Rapaz, eu tinha que pegar um negócio desse aqui, mas eu estou com medo de derrubar. Ai, consegui, graças a Jesus, aleluia. Viaja comigo nisso aqui, irmãos. Viaja comigo. Eu fiquei doido quando o Senhor ministrou isso no meu coração. A ceia. Mas antes da ceia, vamos lá. Cristo é o... Vamos lá, antes disso. Quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja? Manifesta a igreja. Deixa eu ver a igreja. Levanta a mão aí, a igreja. Atenção, irmãos. Você sozinho não é igreja, tá? Lembrem disso. Você sozinho não é igreja. Então você pega na mão de um e levanta. Pega na mão de um e fala assim: cadê a igreja? Isso é igreja. Você sozinho é um membro fora de um corpo. Então você fede carniça. Você é um membro amputado, você não presta para nada. Então não vem achar que você é a igreja. É você mais um que é a igreja. Onde estiverem 2 ou 3, aí é a igreja. Agora viaja comigo. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Levanta aí. Isso, nós somos a igreja. Beleza. Quem é o cabeça dessa igreja? Não é Jesus, não. É Cristo. Então Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Vamos lá, viaja comigo. Ceia. Jesus. Vamos dizer que isso aqui é Cristo e isso aqui, o corpo, é a igreja. Então vocês são essas folhinhas aqui. Jesus pega o pão, parte. O vinho significa o quê? E o pão significa o quê? Quem é o corpo? E ele parte o quê? Eu vou esperar vocês processarem, tá? Este é o meu corpo, que é oferecido por amor a vós. Então ele rasga o corpo e oferece. Quem é o corpo de Cristo? Os irmãos estão falando, não. Quem é o corpo de Cristo? É quem? É você. E ele rasga quem? E oferece. Vou esperar vocês processarem isso aí, tá? Quem é o corpo de Cristo? É a... E quando ele rasga o pão significa o quê? E o corpo de Cristo é quem? É quem que ele rasga e oferece por amor de muitos? Você, um Cristo. Eu vou esperar vocês processarem isso aí, tá? O que Cristo está querendo dizer com isso? Eu fiz
E vocês agora, a partir de agora, reproduzem. A igreja representa o Cristo. Eu fiz na cruz do Calvário. E agora vocês fazem, vocês me representam. Não saciando a si, mas saciando o outro. Isso é meu corpo que ofereço por amor a vocês. Se somos o corpo de Cristo, Jesus está oferecendo quem? Diga eu. Então ele pega o pão, parte, rasga, oferece. Foi ele não. Ele fez e espera que os cristos reproduzam isso depois dele. Interessante. Trago, e aí eu não parei, eu tive que parar porque eu fui lá no Google e escrevi bem assim, lá na Bíblia Online, Cristo. Faz isso lá na sua casa e vai no Novo Testamento, Cristo. Aí você começa a ficar meio... Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem aqui tem alguma marca no corpo? Uma estria. Vamos lá. Um pé de galinha. Uma ferida cortada de faca. Como é que é o nome disso aqui? Uma ruga. Quem aqui tem? Quem aqui tem? Quem aqui tem? Agora, opa. Então, todo mundo aqui tem uma marca? Tem? Quem não tem marca nenhuma no corpo aí? Deixa eu ver. Deixa eu te fazer só uma pergunta agora. Vocês têm rugas, não tem? Estria, vocês têm esse negócio, não tem? Tem? Vocês tudo. Agora viaja aqui comigo, irmãos. Essa marca que está no seu corpo foi produzida para o Cristo ou para o anticristo? As suas rugas foi por causa de Cristo ou por causa do anticristo? As suas estrias foi porque você gerou um bebê ou porque você foi anticristo e comeu, engordou e emagreceu de uma vez? Você carrega no seu corpo essa ruga que você tem é de tanto chorar pelos seus irmãos ou da ansiedade desnecessária que você vive todos os dias? Essa ruga que você tem, quem fez foi o Espírito de Cristo ou foi o Espírito do anticristo? Fedor de queimado que está aqui, irmão. Tá, então não vamos pegar pesado não. Vamos tirar do corpo. As suas coisas, os seus objetos, os seus bens, eles têm as marcas de Cristo. Essa ministração foi inspirada na ministração do Paulo Borges. Eu acho que é Como Somos Cristo. Ele falou uma frase lá e eu fui observando e isso caiu como uma bomba. E ele soltou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz, há um canto, um lugar na nossa casa, que é o lugar das trevas, é o lugar onde Satanás habita. E eu tenho certeza que quando você chegar na sua casa, você vai livrar daquilo. Quer ver? Quer ver? Ele disse bem assim, em cima do seu guarda-roupa, aquele lugar lá em cima do seu guarda-roupa, ou então no armário da sua cozinha, tem alguns objetos lá com crise de identidade. Tem cobertores que foram feitos para ser cobertores, mas nunca cobriram ninguém, então eles não sabem para que eles existem. Há vasilhas que você ganhou no seu casamento que nunca foi usada. Há copos que você ganhou no seu noivado. Há louça, a porcelana chinesa que você ganhou e que nunca foi tocada. Há Tupperware então, irmão. Porque de 99 então... Ixi, deixa eu tomar uma água. Calma aí, irmão, que Tupperware foi complicado. A melhor vendedora de Tupperware que existe em Ouro Branco se chama Sherrine, tá? Regina, ixi, comecei a coando. Mas vocês estão tudo de Cristo, irmão. Vocês são tudo de Cristo. Eu tenho certeza que quando chegar um cliente para comprar na sua mão, você vai assim, compra na mão de fulana. Porque o Cristo, ei, é o Espírito de quem? Vocês não deveriam ter vindo na igreja hoje. Vocês deveriam ter ficado em casa, porque nenhum de vocês a partir de hoje serão inocentes mais. Nenhum de vocês serão. E esse sangue eu não levo nas minhas mãos quando eu chegar diante do Eterno. Não levo.
Então, nas nossas casas, irmãos, nas nossas casas, há objetos que foram feitos com um propósito, mas está com crise de identidade. Graças a Deus, amém. Você só foi a tempo. Irmãos, me diga, para que aquela porcelana que você ganhou há 20 anos e nunca foi tocada? Você não usou nem para relacionar com a melhor amiga sua, com o melhor amigo seu. Irmãos, aquela toalha bordada que você tem, a boneca que a sua filha ganhou, você deixou lá em cima e nunca foi tocada. Deixa eu te contar uma coisa. A partir de hoje, o que vai acontecer? A partir de hoje, o que vai acontecer? Foi a pior coisa que você fez na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai receber um zap, você vai receber um telefonema de alguém precisando ganhar pratos. E você vai dizer, tem que ajudar porque eu sou cristã. Vou no supermercado Líder comprar, não vou no BH comprar. O Espírito Santo vai falar assim: dá aquela porcelana, aquelas porcelanas chinesas, tá? Porque precisa ter as marcas de Cristo. Vai surgir alguém falando para você assim, estão precisando no bairro fulano de tal de um cobertor, e você vai pegar aquele que você está usando. O Espírito de Cristo vai falar: anticristo aqui em casa não. Sabe aquelas toalhas que nem as visitas sua usa? Vai perder a crise de identidade. Vai secar mendigo, vai secar prostituta, vai secar ladrão, porque pelo menos os nossos objetos precisam ter as marcas de Cristo. As suas coisas têm marca de Cristo. Se você, o seu carro tem marca de Cristo. Irmãos, um carro que você tem há 20 anos e não tem uma marca de caneta, um riscado, não tem nada, zerado, irmão, cuidado, quem está guiando você nesse carro? Porque geralmente os carros de Cristo têm as marcas de Cristo. E dá trabalho os carros. Quando você entrar no seu carro hoje, sentar e dar uma olhada assim, deixa eu ver que marca aqui tem. Não tem não, né? Tem marca de Cristo não. Se não tiver marca de Cristo, tem marca de anticristo, irmãos. Olha aqui, deixa eu melhorar. Aos irmãos que gostam que a gente... Eu acho isso honroso, irmãos. Eu gosto. Quando você comprar um carro que chamar a gente para orar. Eu vou orar no seu carro. Porque alguns irmãos pensam que a gente benze carro, né? Que vai acabar a gasolina e o carro vai continuar funcionando, essas coisas todas. Colocaremos as mãos sobre o seu carro e diremos: terá as marcas de Cristo, aleluia. Isso quer dizer, irmão, que não vai ficar do jeito que você gosta. E não escreve lá a propriedade de Jesus Cristo não, irmãos. Que Jesus tem um problema gravíssimo. Tudo, olha para isso. Tudo que a gente coloca na mão de Cristo, Ele parte e dá. É para orar pelo seu carro mesmo? É propriedade exclusiva de Jesus? Não põe na mão de Jesus não, que Ele parte e dá. Mas tudo que é de Cristo, que está na mão de Cristo, Cristo parte e partilha. Então, se você quiser ter alguma coisa, esconde de Jesus. Se você tem algum dom, algum talento, esconde de Jesus. Se você tem uma faculdade, esconde de Jesus. Se você quer morrer com aquele bem, esconde de Jesus. Porque se Jesus souber, Ele é mestre em partilhar as coisas dos outros. O que vocês têm aí? 5 pães e traz. Oxi, como é que você pega o pão dos outros e o peixe dos outros? Ele dá graças e parte. Agora, se você quiser uma coisa pro resto da sua vida, coloca na mão de Satanás. Nem você vai conseguir usar. Coloca seu marido na mão de Satanás para você ver o que acontece. Nem você consegue usar. Se o evangelho pregado a você é você pensar primeiro em si, que espírito é esse? De Cristo ou de anticristo? Pode ser um evangelho a favor de Jesus, mas será sempre o anticristo.
Aí a gente cai na besteira de ler o texto, peçam qualquer coisa e lhe será dada. E aí o Paulo Borges fala bem assim, pega a sua oração, pega as orações que você habitualmente faz, escreve elas, dá uma lida umas 5 vezes, e aí observa, se tiver interesse seu ali, joga fora. Mas se as suas orações que você pede ao Pai for para o outro, você pode chancelar lá embaixo assim, em nome de Jesus, porque essa oração foi a oração que um Cristo fez. E o Pai do Cristo responde todas essas orações. Vocês não sabem orar. Cristo, e aqui começa a apertar só um pouquinho, já vou encerrar. Cristo em nós, o quê? Boa, diga esperança da glória. Fala assim comigo, Cristo em nós, esperança da glória. Por que é que a igreja hoje é o que é e está o que está, irmãos? Porque a igreja hoje tem muito de Jesus e nada de Cristo. É muito Jesus e nada de Cristo. É muito poder e pouca glória. Por quê? Porque a igreja é, vou livrar o meu. É o poupe-se. Mas o corpo que é rasgado é da igreja. A ponto de Paulo dizer, as nossas reuniões nos fazem mais mal do que bem. Por quê? Porque cada um pega e come o seu. E outros estão morrendo. E eu faço essa pergunta, as nossas reuniões nos fazem mais bem do que mal, ou faz mais mal do que bem? Os nossos cultos. E não se iludam, irmãos, o espírito do anticristo reina no nosso meio. Reina na sua casa, reina na sua família, está reinando na sua mente. Porque é o poupe-se, é o livre-se, é o cuide de você primeiro. Você na sua casa é o Cristo, é o próprio anticristo. Estou fazendo essa pergunta a vocês que estão aqui na minha frente. Na sua casa, você é Cristo ou você é anticristo? Filhos que me escutam, que estão mais ou menos aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês para os vossos pais, são mais Cristo ou mais anticristo? Vou fazer não, mãe. Vou fazer não, pai, estou cansado. Vocês nas suas casas, vocês são mais Cristo ou são mais anticristo? Os filhos que me escutam, vocês são Cristo em casa ou vocês são um bando de anticristo? Os pais que estão aqui para os seus filhos, vocês são quem em casa, mais Cristo ou mais anticristo? Mulher, você para o seu marido na sua casa, você é quem lá? Cristo ou você é anticristo? Quem você, esposa, é para o seu marido na sua casa? Cristo ou anticristo? Será que você não ouve frases no seu ouvido do tipo, poupe-se mulher, separa, divorcia, você está cansada demais, você merece uma coisa melhor? Tem tanta mulher pior que você, vivendo melhor que você, mulher. Seu marido não te ajuda. Ele só faz o que você não gosta. Quem reina na sua vida, mulher, é o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo. Você boba, mulher, poupe-se. Maridos que me escutam essa noite, quem reina nas vossas mentes, maridos? Quantas vezes você ouviu um espírito dizer na sua mente, de você dessa mulher sou, nem transar com você ela transa? Larga ela para lá, poupe-se. Você vai viver o resto da sua vida assim? Tá feia demais. Chegou uma melhor, troca. E aqui vem a frase top das top do anticristo. Aproveita e vai ser feliz porque você merece ser feliz. Essa é a frase do anticristo. Você merece ser feliz. As frases do Cristo é: faça o outro feliz. A frase do anticristo é: eu mereço ser feliz. E a frase do Cristo é: faça o outro feliz. Desculpa, irmãos, esse é o Evangelho.
Se vocês vieram para o evangelho com outros olhos, eu te peço perdão, mas eu te apresento o verdadeiro evangelho de Cristo. Por que é que a nossa igreja Moriá tem tanta dificuldade financeira? Não faz sentido, irmãos. Porque eu não posso ajudar porque eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus compromissos. Quem é que reina na sua vida, meu filho? Que espírito é que guia você, o de Cristo ou de anticristo? Isso aqui é maravilhoso. Por que é que as nossas crianças estão com dificuldades com as professoras? Porque eu não posso perder o culto. Oh, para isso, irmão. Eu não cuido das crianças porque eu não vou ficar sem o culto. Meu, que espírito é que está te guiando, de Cristo ou de anticristo? Poupe-se, mulher, vai mexer com o menino dos outros. Poupe-se, Diego, esses meninos não valem nada, só te dá trabalho. Poupe-se, pastor, porque essa igreja é ruim. E se for uma igreja top? Eu entendo algumas coisas, porque que eu faço algumas coisas ainda, só pode ter sido o Espírito de Cristo. Porque sempre eu ouço poupe-se, Wellington. O que para o mundo é trouxa e frouxo e besta, para o reino de Deus e para Jesus, isso é Cristo. Isso é trouxa demais, só. Isso é bobo. É porque isso é besta. Para Jesus isso é Cristo. O anticristo sempre te dirá: poupe-se, você merece uma coisa melhor. Olha que legal, irmãos, isso aqui é legal. Quantas pessoas você tem bloqueada no seu celular? Você bloqueou por qual motivo? Pelo Espírito de Cristo ou pelo Espírito do anticristo? Lá na sua rede social, quem foi que você bloqueou lá? Quando você chegar em casa, dá uma olhada, deixa eu ver quem eu bloqueei aqui. E quem me guiou a bloquear essa pessoa? Foi Cristo ou foi anticristo? Foi Cristo, pastor, precisei bloquear essa pessoa. Não, foi o anticristo. Pastor, mas como é que a gente não percebeu isso antes? Irmãos, a gente não precisava entender isso antes. Nós só precisávamos obedecer o Espírito Santo. Porque Ele sempre vai revelar Jesus, o Cristo. Era somente você seguir a voz do Espírito Santo que habita em você, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não governa a sua vida, é o Espírito do anticristo que governa há anos. Quando você lê a palavra de Deus, com que espírito você lê? De Cristo ou do anticristo? Porque o do anticristo, irmão, faz você pegar um versículo isolado para esfregar na cara daquele irmão que não te deu carona. O espírito do anticristo faz você ler a letra sem o espírito. Então você pega um versículo isolado ali e fala assim: bem que o pastor falou lá, tá vendo? O espírito do anticristo fala bem assim para você: fulano de tal tinha que estar aqui. É, né? Fulano de tal tinha que estar aqui, né? Quando você lê a Bíblia, com que espírito você lê a Bíblia? Com o de Cristo ou do anticristo? E se você está se achando bam, porque paga suas contas em dias, porque você deve o troco errado, porque você, o IPTU está pago, porque você é correto e honesto. Se você está pensando que ser crente, que ser cristão era isso, filho, você pode até ser. Mas o que o Cristo nos pede é que a sua justiça exceda a dos fariseus e dos escribas. Ninguém fazia tão perfeito quanto os escribas e os fariseus. O que isso quer me dizer, pastor? Isso quer me dizer que fazer festa de aniversário para um amigo meu é fácil. E o que um Cristo faz? Um Cristo faz festa de aniversário para quem acabou com sua vida. Um Cristo faz churrasco para jararaca que acabou com o seu casamento. Um Cristo faz festa para quem te prejudicou. E perdoar, irmão, somente um Cristo consegue perdoar, juntar os cacos e ser refeito novamente. E como você acha que eu recebi essa informação, meu irmão? Eu sou um desviado. Confesso os meus pecados publicamente. Eu pensei que, quando eu penso que estou dando um passinho assim a mais, uma lambada na orelha. E essa palavra foi ministrada no meu coração, e eu confesso, eu não valho nada, e eu preciso da graça de Deus. E eu não faço isso por uma falsa humildade, isso é consciência de quem eu sou. Eu sou um pecador e necessito que a obra de Cristo seja terminada na minha vida.
Isso só é possível, irmãos. O evangelho é insuportável, só será possível se o Espírito de Cristo transformar você. Caso contrário, você não consegue fazer. E para encerrar, eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu quero ler um texto para você nessa hora. Você vai ficar com a sua Bíblia no banco, não tem problema nenhum, não. Pode ficar com a sua Bíblia no banco, porque eu quero ler para você esse texto. Eu vou ler esse texto para você. Diz bem assim. Depois que eu terminar de ler, eu falo para você onde é. Presta atenção, abre os vossos ouvidos. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando junto com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus. Considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse apegar-se. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano, veio a se tornar homem. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Cumpriu aqui o Cristo. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sugiro aos amados irmãos que não são mais inocentes, que comecem a ler a Bíblia. Acabou. Hoje foi o checkmate do Espírito Santo para a vida de vocês. Te apresento uma Bíblia. Comece de Mateus, Marcos, e vai. Cuidado com o Espírito que vai fazer você ler essa Bíblia. Vocês não são inocentes. E eu encerro perguntando a todos vocês: quem vos guia? O Espírito de Cristo ou o Espírito do anticristo? Curve as nossas cabeças. Pai, eu entreguei a sua palavra ao seu povo. Eu entreguei a sua palavra à sua noiva, a sua mensagem à sua noiva. Eu não consigo fazer a obra e nunca vou conseguir, Espírito Santo de Deus. Mas o povo é seu. E o Senhor ama o seu corpo. O Senhor ama a sua igreja. E o Senhor começou uma obra e o Senhor vai terminar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e misericordioso. Me ajude a ser um Cristo. Para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu inimigo, para o meu adversário, me ajude a ser um Cristo. Todos os dias. E que eu comece a observar nos meus passos se o meu espírito, o espírito que guia a minha vida é o espírito de Cristo ou o espírito do anticristo. Me ajude a ser, Senhor, parecido com Cristo Jesus. E ajude os meus irmãos também, Senhor. Oh, Espírito Santo, faça a obra nessa igreja. Se houver 1, 2, 3, 50, 60, 1000 pessoas, que todas elas sejam parecidas com Cristo Jesus. Eu oro nessa hora e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda. Pode assentar. Quero perguntar a você que veio essa noite, depois de ouvir essa palavra e que queira tomar uma decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus e quer dar um sinal com a sua mão assim, nós vamos orar por você. Tem alguém dos que estão presentes, crentes, que não estavam decididos ou que ainda não serviram ao Senhor, mas que nunca tomou essa decisão de entregar a vida para o Senhor e quer fazer hoje? Dá um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém? Tem? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém, Jesus? Vira para quem está do seu lado aí. Foi bom estar com você até aqui, diga isso. Daqui a pouco tem mais um pouquinho. Vai ter mais essa semana, em nome de Jesus. Ser parte dessa família é muito bom. Feche os seus olhos. Paizinho, eu te agradeço por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Antes de pregar, pastor Wellington orou
e pediu para o Senhor abrir o nosso entendimento, e eu quero crer que isso aconteceu com os que aqui estão. Vamos voltar para casa, e é verdade que vamos ser confrontados com o que aqui foi pregado, com as coisas que estão guardadas, com o carro que temos, com a nossa vida financeira, com as palavras que saem das nossas bocas. Seremos sim confrontados, mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o teu Santo Espírito, que é quem nos convence do pecado e do juízo, esteja nos auxiliando para que possamos viver o que foi pregado aqui. Que a sua palavra seja agora, em nome de Jesus, escondida no nosso coração. Nós queremos viver para ti, sermos esse Cristo que foi ministrado através da tua palavra, renunciar a nós mesmos, para que nós não venhamos ser julgados e condenados com o mundo. Nos ajuda, Senhor, ser segundo a tua vontade. É o nosso desejo como igreja, é o nosso desejo como parte do seu corpo, como membro do corpo do Senhor, e queremos fazer cumprir a vontade do Senhor em nós. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? A vitória é de quem? Pelo sangue. Abrace alguém, vão em paz, que Deus os abençoe.